É um livro muito bom e, portanto, apresentar uma coisa boa é sempre fácil. É difícil apresentar as coisas que não têm valor. Mas, por outro lado, o facto de ser um livro muito bom também torna a apresentação difícil, porque eu, para apresentar este livro, digamos, com o rigor que ele merece, eu precisava de fazer, pelo menos, uma tese de mestrado. Porque há nesse livro matéria suficiente para uma tese de mestrado. Por isso eu disse que posso falar durante 5 minutos, meia hora, 2 horas, ou durante o tempo que leva a escrever ou fazer uma tese de mestrado. Mas como isso não vai ser possível por agora, eu então não vou fazer uma tese e vou tentar falar menos, mas alertando já para o facto de que o livro merece muito mais do que aquilo que eu vou dizer. É estranho, uma primeira coisa que parece que nos surge é esta estranheza de ser um poeta não publicado em livro. Este é o seu primeiro livro de poemas. Isso poder-nos levar a pensar, então isto aqui é uma poesia de iniciante. Não é nada, é uma poesia muito madura, muito madura. Vê-se que a pessoa que publicou este livro já escreve há muitos anos, não é? É uma poesia muito madura, uma poesia muito elaborada, muito culta, por isso não é um livro, à primeira leitura, de fácil acesso. É preciso ler várias vezes o mesmo poema e ler várias vezes o conjunto de poemas para ir percebendo o que é que está aqui, não é? Mas sendo uma poesia muito elaborada, não é hermética. Ou seja, se nós quisermos fazer um pequeno esforço, nós vamos dando conta de que aqui há uma mensagem. E eu digo isto de uma forma propositada, não é? Porque não fica bem dizer que há mensagem na poesia. Mas eu digo isto de uma forma propositada, porque acho que há mensagem neste livro. Mas nós damos conta dessa mensagem que está no livro realmente depois das várias leituras. Eu li várias vezes. Li a primeira vez para esse primeiro contacto, não é? com o autor e com o livro, e depois li várias vezes para estudar. Depois que eu poderia fazer, se tivesse tempo e vontade, não tenho nem uma coisa nem outra, poderia fazer uma tese de mestrado sobre este livro. Eu vou dizer uma coisa assim já de saída, que não sei se vai agradar ao poeta, e eu gostaria que não agradasse. Gostaria que ele não gostasse daquilo que eu vou dizer. Que é o seguinte: eu acho que este livro é um livro de um homem à procura de Deus. Eu andei à procura também eu de qualquer coisa que desse unidade a estes poemas todos, e a conclusão a que cheguei foi essa. É um sujeito, não sei se não é necessariamente esta pessoa que está aqui, não é? Mas é um sujeito que anda à procura de Deus e que reflete sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre si próprio, enquanto sujeito, sempre com esse latejar de fundo que é Deus. E isto depois vai se manifestar, a meu entender, num outro tema grande deste livro, que é a questão da palavra. A palavra é a palavra mais... A palavra é uma das palavras mais importantes deste livro. E eu acho, embora isto seja um tema que ultimamente me tem interessado muito, mas não estou a tresler, é o que eu acho, que há aqui a diferença evidente para mim, que já li muitas vezes estes poemas, entre, de facto, a palavra da criação, que cria monstros antigos, não é? E a outra palavra. O verbo minusculado, que cria monstros antigos, e o outro verbo, não é? O verbo de Deus, que o sujeito destes poemas gostaria de ouvir e que está na disponibilidade para ouvir. Não sei se ouve, acho que na maior parte das vezes não ouve, mas um dos poemas que
estão aqui, por exemplo, este da página 40, não sei se vão lê-lo, porque também é difícil escolher poemas para ler, porque eles são todos tão bons que não é fácil dizer, eu quero este. Mas esse poema da página 40 diz assim: tens uma dor fantasma como quem ainda sente um membro amputado, perdeste a fé e ela continua a doer-te. É excelente, que é aquela dor fantasma, que as pessoas perdem uma mão, ou perdem um pé, ou não sei o quê, e depois continua-lhe a doer quando não tem nada, porque não está lá nada. Portanto, este verso, perdeste a fé e ela continua a doer-te, depois o poema acaba dizendo como construir uma habitação com as ruínas do templo. Portanto, penso que isto sintetiza bastante este tema deste livro. Ou seja, um dos temas, não é? Esta questão portanto, de um Deus que se procura, que se quer ouvir, e esta dialética entre o verbo com minúsculas, que é o verbo da criação. De que criação? Da criação poética, da criação literária, da criação de monstros antigos, se quisermos transpor este verbo pequeno para o próprio domínio da engenharia genética, e depois o outro verbo, o verbo maiusculado, a palavra de Deus, que também é criadora. Portanto, há aqui dois tipos de criadores, né? O criador humano e o criador divino, que não se fica a saber muito bem o que é, que Deus é que é esse. O livro está cheio de Deus por todo lado. Está cheio de Deus por todo lado e está cheio de linguagem religiosa por todo lado. Não é? A intertextualidade é predominantemente bíblica. Quando é explícita e quando é implícita. Portanto, esta questão da palavra eu acho muito interessante, porque isto depois tem outros desenvolvimentos. Quer dizer, a palavra é tão importante que não pode ser digamos, reduzida à sua mínima, à utilização mínima. Né? Vivemos num mundo, isto também está cá, vivemos num mundo com excesso de palavras, vivemos num mundo com excesso de imagens, e esse excesso de imagens, esse excesso de palavras, esse excesso de falsa conversa, né? Que muitas vezes não permite escutar, ouvir essa outra palavra, né? Essa verdadeira palavra, que é o verbo maiusculado. E esta questão depois prende-se com outra ideia que eu tinha aqui no meu caderno, que é uma reflexão muito curiosa sobre aquilo que nós podemos chamar a máquina do mundo e eu chamo também depois a fábrica do homem. Eu digo isto de propósito, porque este conceito da fábrica do corpo humano, o corpo humano como fábrica, é uma ideia que vem do Renascimento, que vem do humanismo renascentista, e esta ideia da fábrica, da máquina do mundo, que o Porfírio Silva utiliza bastante, também é muito importante, até porque me leva a falar de outra questão, que é das ressonâncias desta poesia. Há nesta poesia ressonâncias de outros poetas, porque evidentemente ninguém cria poesia, ou pintura, ou fotografia, ou cinema, ou o que seja, ou engenharia genética, ou o que seja, a partir do nada. As coisas estão quase todas ditas e feitas. E ele também fala disso num poema que se dirige aos poetas portugueses contemporâneos. Não é? A questão é como é que se vai dizer o que já está dito, não é verdade? E como é que nós nos vamos inserir nessa longa tradição. E eu penso que esta poesia de Porfírio da Silva, e agora entro já noutro tema da minha apresentação, tem uma longa tradição. Esta poesia, eu vejo como antecedentes, são bons antecedentes, são bons pais. Eu vejo os pré-socráticos gregos, os filósofos pré-socráticos gregos, a poesia grega arcaica. Há aqui num outro poema, não sei se ele conhece bem, mas também se não conhece também não interessa, porque as coisas ficam certos ecos da poesia de Safo. E depois, eu acho que uma das influências, não é influências, arrisco a palavra influência, uma das heranças familiares desta poesia é Lucrécio. A poesia de Lucrécio, como sabem, o Lucrécio é um poeta latino do século I a.C., que tem um poema muito famoso chamado De Rerum Natura, que é onde se mistura a poesia, a filosofia e algo de científico também, como acontece neste livro de Porfírio Silva. Depois vamos por aí fora,
vamos encontrar Camões, outra das vozes muito visíveis nestes poemas. A presença de Camões está muito visível, nomeadamente nesta ideia da máquina do mundo. A máquina do mundo é muito utilizada por Camões nos Lusíadas. E puxando a coisa um bocadinho mais para a frente, vamos encontrar outro poeta que, em meu entender, também tem que ver com o Porfírio Silva, que é Alberto Queiro. E isso, de facto, dava para fazer uma tese. Ver o que há de semelhante e o que há de diferente neste poeta em relação a estes três seus antecedentes, não é? Seus antecessores, melhor dizendo. O Lucrécio, São Francisco também anda por ali, mas São Francisco também anda por ali, mas pronto, não é assim tão forte como os outros, mas Lucrécio, Camões, Alberto Queiro, são três figuras que eu acho que são tutelares deste tipo de poesia, e depois outros que também são muito evidentes, como António Gesdião, que é citado, não é que António Gesdião é citado, não sei se de uma forma voluntária ou se involuntariamente, mas é citado, portanto, estamos perante uma poesia que é uma poesia de reflexão, é uma poesia filosófica. Eu não li nada sobre o livro, acho que até há um vídeo do professor, como é que ele chama? Nuno Júlio, disse, mas eu não vi nada. Mas fui procurar algumas coisas na internet e algumas coisas eram engraçadas porque dizia assim: livro muito bom, o melhor livro de 2013, a poesia é para sentir, e punham um poema, ou seja, as pessoas não se atreviam, mas eu não vi, a dizer nada sobre o livro. É muito bom, e a poesia é para sentir. Ora, a poesia não é para sentir, também é para sentir, evidentemente, porque nós temos sensações, mas a alta poesia, e é disso que se trata, de alta poesia, não é para nós sentirmos. Lemos o poema, ai que lindo, vou ler outro, ai bonito, nada assim. A poesia é para nós pensarmos, para nós refletirmos, para nos ajudar a compreendermos melhor o mundo, as pessoas e nós próprios. E esse tipo de objetivo, esse tipo de preocupação está muito presente aqui, nomeadamente nessa ideia da máquina do mundo e a fábrica do homem, quer dizer, a posição que o homem tem no mundo e como as coisas se organizam, tudo isso. E como eu disse há bocado também, essa questão importantíssima da criação, não é? Do criador com letra minúscula, do criador com letra maiúscula. Gostaria só, já estou a ser chato? Não. Dizer mais uma coisa que me interessou muito neste livro, que é a questão e isto voltamos outra vez ao mundo antigo, já não propriamente a Lucrécio, mas a Horácio e a Alberto Queiro também, que é a questão daquilo que as pessoas normalmente designam por carpe diem. Carpe diem é uma expressão que as pessoas utilizam normalmente mal, porque usam carpe diem no sentido de goza a vida. Não era assim. A noção de carpe diem não é assim. O que Horácio diz é carpe diem, ou seja, rouba o dia, porque carpe também significa colher, mas também significa roubar. Rouba o momento, porque ele passa. Portanto, na noção de carpe diem há esta ideia bastante dramática, não é assim, quase ao dia, põe-te aí debaixo da árvore, não sei o quê, que as coisas... Não é nada disso. Vive este momento, porque ele é tão rápido, ele é tão fugaz, que se tu não o agarrares, quando das contas já não tens nada para viver, porque ele já foi. Portanto, a ideia do carpe diem não é assim, eufórica, nada disso. Tem este lado do dramatismo da vida humana, porque tem que ver com o tempo. Eu não consegui perceber, isso espero que o poeta, se quiser,
Há quem diga que os poetas não devem falar da sua poesia, mas não sei. Não percebi muito bem, ainda não tenho uma ideia bem definida sobre a noção de carpe diem destes poemas, porque ela não é fácil, ela não é simples. Às vezes parece que há esse apelo ao momento, ao viver um momento que passa, e isso colocar-nos-ia num paradigma, digamos assim, num paradigma literário bem determinado, que seria esse, o Horaciano, embora dramático, e por outras vezes parece haver uma recusa dessa filosofia de vida, não é? Uma recusa desse entendimento do mundo, e isso colocar-nos-ia num paradigma totalmente oposto, que seria o paradigma de São João da Cruz, de Santa Teresa d'Ávila, etc., dos poetas místicos. Ou seja, no fundo seria assim, não te preocupes muito com esse momentozinho que passa, porque não é isso que te define, não é? Tendo outra vez aqui esta dialética do verbo que cria livros, e do outro verbo, que pode até criar livros sem palavras, como diz num dos seus poemas. Eu, se tivesse que escolher um dos poemas deste livro, como digo, é difícil, porque alguns são quase de antologia, estão acabados, não é? Mas eu, se tivesse assim, tens que escolher um, eu escolhi este, da página 67, que tem precisamente a ver com esta questão que eu estou aqui a tentar referir, que diz assim: faz alguma coisa pelo momento, não haverá de ser uma bandeira, nem um padrão de descobrimento, que seja tão somente uma maneira de não desperdiçar parco contentamento. E agora reparem, não espantes apressado o instante. Ainda que hora seja de sofrimento, de nós viverá, tu sábio, eu infante, qual dos dois, à bruta força do vento, a palavra entre urzes souber opor. E agora este verso absolutamente magnífico. Prefira o homem saber da vida pela dor do que anjo, arcanjo, potência celeste, enfim, ser puro pairar, plácido e paciente, um quedo e cúmplice que do bem. Acho que fica bem claro, parece-me, esta dúvida que eu próprio tenho, não é? Há, por um lado, este apelo ao momento, não é? Não espantes apressado o instante, não é? Mas depois, prefiro o homem saber da vida pela dor do que anjo, arcanjo, etc, 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 etc. Quer dizer, é complexo, como deveria ser. Se tivesse feito um poema sobre a primavera muito bonito e os passarinhos chilreiam, eu viria aqui apresentá-lo. Só para acabar, como veem, se eu não me controlo, estou aqui até às 10 da noite, não é? Só para acabar, há outra dimensão nesta poesia que me agradou bastante, que é aquilo que nós poderíamos chamar, ou vou chamar um certo realismo elegante, moderno, elaborado, mas que está cá. E isso, eu digo, é um pouco estranho, porque hoje estes poetas, não é, de que fala o professor Silva na carta que lhes dirige, muitas vezes não estão para aí virados, não é? Mas ele está um certo realismo que tem que ver, de facto, também com essa tal máquina do mundo e com essa fábrica do homem, porque nós somos seres inseridos num determinado espaço, não é? Somos nós e as nossas circunstâncias, como dizia o Ortega Gasset. E então, nesse sentido, há um poema magnífico que se chama As Qualidades do Vinho. As Qualidades do Vinho. Diz assim: o enólogo ergueu à altura dos olhos o copo de vinho. Perdão, fiz uma pausa que não devia. O enólogo ergueu à altura dos olhos o copo de vinho maduro tinto e não bebeu. Perguntou ao astrofísico o que via naquele vinho. Vejo, respondeu, a origem do cosmos. O hidrogênio que vem nos minutos primeiros.
Vejo inteiros os sóis anteriores ao nosso, pelos átomos de carbono, onde posso perder-me numa peça de muitos átomos. Vejo o princípio da Terra, muito antes do que chamas factos, a formação das macromoléculas. Vejo a aparição da vida, a vinha selvagem antes da tua indústria. Vejo a técnica e a tecnologia. Vejo a magia com controlo, a eletrónica da fermentação, da temperatura, vejo o domínio dos elementos. Até aqui é interessante. Agora, a partir daqui, já não é só interessante. Diz assim, mas não via os lamentos, não via os servos na vinha, não via os homens consumidos, não via o sangue, não via a cor, essa qualidade secundária que não está no maduro tinto, apenas no suor. Isto é realismo. Isto é realismo. Isto tem... Não sei se se lembram que eu comecei por falar, não sei o quê, uma mensagem, e ele até reagiu, não sei se reagiu bem, se reagiu mal, mas eu sempre no canto do olho vi que ele reagiu, disse, já está aqui a dizer contra mim, não sei o quê. Mas existe de facto essa mensagem, não é? Que se prende com tudo o que eu disse antes. Porque poeta com mensagem, isto é, poeta que tem um certo pendor didático, é Lucrécio. Poeta com mensagem que tem um poder didático e pedagógico é Alberto Queiro. O Alberto Queiro normalmente é muito mal lido, não é? Porque as pessoas não dão conta disso. Não é? Ele é um poeta-filósofo, como outro filósofo, não é? Que tem uma mensagem a transmitir. Por isso tem esse lado didático, que eu também vejo aqui neste poeta. Não é, como estão a perceber, não é aquele realismo didático dos neorrealistas, nada disso. Mas está cá. E está cá porquê? Precisamente porque o poeta se preocupa com essa tal máquina do mundo, não é? E se preocupa com essa tal máquina do mundo e com o homem nela. Esta ideia, na minha opinião, está, por exemplo, logo no poema segundo, que é um belíssimo retrato da Princesa Santa Joana, não é? Que é o retrato da Princesa Joana Santa, que é um belíssimo poema, e onde essa ideia, de certa maneira, também está, porque ele diz, e tu inventavas a santa desobediência. Portanto, é uma Santa Joana rebelde, uma Santa Joana que não se contenta em obedecer às regras do quadro. E isto tem, na minha opinião, na minha maneira de ler, tem essa dimensão realista. E depois há um outro poema, que é de facto fantástico, que se chama A Revolta das Acácias. Eu não vou lê-lo porque ele é muito grande. Se calhar não sei se o poeta que vai ler depois vai ler isso. É um poema fantástico, que é A Revolta das Acácias, em que ele começa num tom nitidamente camoniano, é aquele onde nós sentimos a presença de Camões. Esta é a história verdadeira da Revolta das Acácias. Tudo à sua volta se movia e elas postas em sossego, obrigado, né? Postas em sossego, como a Inês de Castro, lá nos Lusíadas. E depois o poema, é pena não poder lê-lo, também não tenho água para molhar a garganta com isto. E vai contando, não é? De certa maneira, da perspectiva quase do biólogo e do historiador da biologia, vai contando, digamos, a experiência das acácias na nossa terra, porque as acácias não são daqui, não é? Veio do outro lado do mundo, mas isso vai-lhe depois dando mote para, falando das acácias e falando da outra vegetação que é típica daqui, que é típica da nossa terra, falar da nossa terra. Não é? A dada altura diz, e em outros vizinhos vegetais indígenas que estão habituados à pobreza. Ora, ao contrário das acácias, esses vizinhos vegetais indígenas estão habituados à pobreza, vou puxar lá o pinheiro, já não são só as árvores,
também somos nós. Pronto. Portanto, eu acho que esta ideia está neste livro, esta ideia de, digamos, de atenção ao mundo, o que torna esta poesia de facto muito interessante, porque se fosse uma poesia de um filósofo muito culto, com interesses na engenharia genética e não sei o quê, que fizesse assim um discurso muito elaborado, todas as coisas positivas que eu disse ao longo desta apresentação, e que se ficasse por aí, eu próprio, que sou um leitor de poesia, diria, pronto, está bem, depois leva a bicicleta, não é? Pronto, está bem. Mas não é. Não é? Quer dizer, esta elaboração mental, esta elegância mental destes poemas não lhes retira sangue, não lhes retira vida. É por isso que não podem ser poemas para nós lermos e dizermos, que lindo, vou ler outro. Não. Nós temos de os ler e de refletir sobre aquilo que eles nos dizem. Acho que ficaria por aqui, tenho aqui muito mais coisas, como vê, senhor poeta, está aqui tudo estudadinho. Poema a poema. Fica à espera da tese. Mas não será feita por mim, poderá ser por um aluno meu, por mim não, porque eu não tenho tempo. Está aqui tudo estudadinho. Eu ficaria, talvez, por aqui, acentuando, de facto, para quem quiser ler o livro, com essa intenção de o estudar, procurem ver como, às vezes de uma forma mais evidente, outras vezes de uma forma muito aludida, o que estes poemas procuram é Deus. Onde é que está Deus? Como é que Ele fala? Como é que eu posso escutá-lo?